meus irmãos, boa noite a todos. Que seja uma boa oportunidade de estudo a todos nós. A minha, claro que é, porque a gente, quando é o responsável por preparar o tema, necessariamente a gente tem que estudar, né? E agradecer a todos do João Batista, na pessoa da sua diretoria, que nos propôs essa oportunidade de estarmos aqui entre amigos, conversando novamente. O tema do livro Os Prazeres da Alma, que nos foi proposto, né, Francisco do Espírito Santo Neto, autor encarnado, mas autor espiritual, o Espírito Hamed, trata da questão da individualidade. E é um termo que provavelmente a gente vai, pelo menos eu, durante esse estudo, repeti-lo e também usar algumas poucas definições dele. Porque ao pesquisar o termo, título, tema de hoje, individualidade, a gente reparará de que, tanto desde a filosofia clássica até os autores espirituais atuais, mas passando por diversas academias do pensamento, esse título, tema, é sempre muito também repetitivo. A grande dificuldade em trazer sinonimias para essa palavra, né? Pela sua própria essência, pela sua própria natureza. Individualidade, que obviamente vem de indivíduo, e indivíduo, na sua mais pura expressão do latim, é aquilo que não se divide, é aquilo que deixa de ser indivisível. Então, é aquilo que se torna uno, original, é aquilo que se torna ímpar. Individualidade será aqui também possível de ser entendido por nós como sendo a característica maior do ser, do indivíduo. Desse que, para nós, espíritas, é aquele indivíduo, ser, que, ao ser criado, veja uma repetição de palavras que, por vezes, pode ser, até, como eu disse, carência de sinonimias, mas também, sem dúvida, é carência de possibilidade de quem nos fala, porque se torna mesmo algo que é difícil de achar correspondências. Mas, então, como falamos, individualidade é a característica principal do ser a partir do momento em que ele adquire essa propriedade da inteligência, a partir do momento em que ele se torna o ser artífice da sua própria vida, no sentido do rumar da existência em que ele dará. A gente fala isso porque, bem como sabemos, essa individualidade será um conjunto próprio nosso que irá nos diferenciar de qualquer outro indivíduo. Individualidade, assim, para trazer alguma semelhança de entendimento para nós, é como que, quando encarnados, nós temos características únicas que nos diferem de todo outro indivíduo. Por exemplo, no caso características físicas, bem como sabemos, a questão das nossas digitais, elas são diferentes, uma de cada dedo do outro, e, portanto, não serão também iguais ao dedo de outra qualquer pessoa. Na característica da própria íris do nosso olho, também essa parte colorida do nosso olho, a íris do olho direito é diferente da do olho esquerdo. E também diferente, portanto, de todos os outros indivíduos que existam encarnados. Então, a individualidade, por essa semelhança em comparação material, física, para que nos facilite, pelo menos a mim também, o entendimento, é isso. Cada um de nós somos ser único e diverso, íntegro, diferente do outro. Como dissemos, a partir do momento em que Deus cria cada uma dessas individualidades, ou pelo menos que no estágio evolutivo que é proposto pelo princípio inteligente, né, por Deus, atinge então essa condição de único, nós tomaremos consciência cada vez maior de nós próprios e deixaremos, digamos assim, de pertencer a um senso anterior a essa questão da individualização da inteligência, do pensamento, a um senso de como coletivo. Nós seremos realmente cada vez mais artífices, independentes, deixando mesmo, portanto, de nos assemelhar naquilo que seja mais perto da nossa essência a qualquer outro indivíduo. Por isso que cada um de nós é tido como um ser que terá uma experiência própria, um ser que a sua história, embora passando por situações muito parecidas desde a sua origem, bem como as experiências todas de que ele terá ao longo de toda a sua existência, será por aproximação
semelhante a de muitos, mas no universo íntimo de cada um traz essas experiências próprias, que não poderão ser confundidas com as de outros, porque cada um experimenta essas passagens, cada um experimenta esses contatos, essas possibilidades de viver e de crescimento de forma completamente diversa. Porque cada um de nós tem no bojo da sua vivência, das trajetórias inúmeras que nós, bem como espíritas, entendemos como reencarnação, um conjunto de entendimentos, de conhecimentos e de percepções, de emoções em diversos graus, que fará com que, diante de mesmas situações, cada um se comporte de maneira até parecidamente próxima, se numa análise mais rápida. Mas no âmago de cada ser, cada um passa por uma experiência de maneira completamente diversa. É como aquela coisa, trazendo um ditado muito antigo, para que possamos entender. Embora existam colheres e panelas, a gente sabe que a colher que mexe a panela é que sabe a temperatura que ali está. Então, essa é a questão. Cada um de nós passará por as experiências, retirando delas os aprendizados, retirando delas as contribuições que virão fazer com que cada um de nós apreenda de maneira completamente diversa todas essas possibilidades que nos levarão ao crescimento. Essa diferenciação no campo da filosofia fica um pouco confusa. Ora, individualidade na filosofia se percebe, principalmente desde a época de Platão, 3 a 4 séculos antes de Cristo, uma mistura entre corpo, mente e alma, aonde com as sensações corporais e as sensações, digamos, as percepções mentais, elas se confundem. E daí nasce, então, no campo da filosofia, algo que, por vezes, pode se confundir entre individualidade e personalidade. Nesse campo, durante muito tempo, muitas escolas do pensamento, principalmente na filosofia clássica, confundiam o ser individual com a sua manifestação individual, achando que o ser por si, ele, como só pode ser observado pela sua interação entre os seus pares em comunidade, essa interação, as características que ele demonstra nessa interação é que seriam, portanto, um indivíduo. Mas não é. O indivíduo ele precede, ele é anterior às suas manifestações. As suas manifestações começarão a partir do momento em que ele adquire possibilidade de raciocinar, possibilidade de começar a ser, como já dissemos, o promotor da sua própria existência. Nesse momento, então, é que começa a se perceber como cada ser, diante de uma situação, age de forma diversa. Então, esse campo, como nós falamos, em que ainda se confunde um pouco individualidade e personalidade, para nós, temos que começar a deixar bem claro: a manifestação do espírito não é o espírito. A manifestação do ser não é o próprio ser. O ser, como dissemos, ele antecede as suas manifestações. Esse ser, essa individualização ou individuação, como melhor preferirmos, os próprios espíritos não conseguem, pelo menos por causa do nosso entendimento, nos repassar a informação em que momento acontece essa individualização. Nós não sabemos ao certo quando ela ocorre, ou seja, em que momento na escala evolutiva do princípio inteligente, quando, na verdade, passa a ser espírito inteligente, mas em que momento certinho disso ocorre essa individualização. O que os espíritos nos esclarecem é que a individualização ocorre no homem, né? Ela, anteriormente ao homem, ela começa a ter expressões no reino animal anterior a ele, mas expressões muito tímidas, né? Expressões que elas, na verdade, ficam muito mais circunscritas à questão da sua experiência material, da experiência material que o animal é possível ter, no campo sensorial. Mas no campo mesmo da inteligência, essa individualização só assim conseguirá ser entendida no homem. Assim os espíritos nos trazem. Também aí, nessa questão, nós vamos ter frases que ficaram algo que a dizer que confundir atributos com a própria essência. Uma das frases bem conhecidas que a gente pode
citar, embora seja do século XVII, mas ela é apenas a reflexão de muitos outros pensadores anteriores, que é aquela bem conhecida cartesiana, né, de René Descartes, onde diz: cogito, ergo sum, penso, logo existo, em tradução. Em tradução melhor ainda, de que a gente pode ter, a gente terá: penso, portanto sou. Então, nessa frase fica muito claro que se mistura atributo com o ser. Mas não deixa de ter, é isso que é a confusão da história. Fala do atributo de um ser. Pensar é o atributo do ser. É essa que é a questão. O ser começa a pensar, mas ele já está individualizado. Mas alguma confusão nos traz, em todo o campo da filosofia, justamente isso, em misturar o atributo com o ser. Fazendo uma comparação ainda pode parecer um tanto mais complexa, quando a gente vai estudar no Livro dos Espíritos os atributos de Deus, por vezes nos estudos coletivos a gente começa a trabalhar sobre os atributos, cada um dos atributos de Deus, e a gente, em determinado momento, se pega como que a confundir que os atributos de Deus são o próprio Deus, e que não são. Os atributos são características de Deus, são como ele se manifesta na sua criação, mas ele não é o próprio Deus. O Deus esse, portanto, nós, na nossa condição de entendimento ainda bem pouca, a gente sequer consegue vislumbrar, senão de maneira muito filosófica mesmo, o que será esse próprio Deus, ao qual o próprio Cristo chama de Abba, Pai, para que fique, então, um pouco mais facilitado. Pai, Criador, claro, uma figura paterna da sociedade daquela época. Deus, Abba, Pai. É assim que, filosoficamente, conseguiríamos, de alguma maneira, entender o Criador. Mas seus atributos não são ele, não é a sua essência. Então, portanto, pensar é um atributo do ser inteligente, mas não é o próprio ser inteligente. A confusão talvez seja, como nós próprios falamos, é que o espírito, quando ele conquista esse campo, né, emocional, esse campo da inteligência, assim melhor dizendo, é que ele começa mesmo a manifestar raciocínio. E ao manifestar raciocínio, é como se a gente identificasse naquele momento a gênese do espírito. Mas a gênese não foi ali. A gênese tem que ter sido preparada numa escala evolutiva, ao qual nós ainda não percebemos, conforme esse princípio passa pelos reinos anteriores da natureza, e que, portanto, nem a ciência humana e nem as revelações da própria espiritualidade maior conseguem nos esclarecer de maneira ainda muito melhor. Mas nós temos uma frase que todos nós já ouvimos, e que, na maioria das vezes, ouvimos de maneira muito errada. Uma frase que está no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, lá no capítulo 9, né, onde trata da evolução, e que essa frase, por muitas vezes, ela é dita da seguinte maneira. Se eu estiver errado, por favor, vocês devem me corrigir. Onde diz de que a alma dorme ou dormita no mineral, sonha no vegetal, não é isso? Se agita no animal e acorda no ser humano. Não é essa a frase? Ela está errada. Não é assim que está escrito no livro. Não tem nada dessa história que a alma dormita no mineral. O mineral está à parte. Leon Denis começa a descrever essa senda evolutiva humana, essa que no futuro, no reino, né, perdão, na questão do espírito humano será individualizada na planta. Ele fala, a alma dormita na planta, se agita no animal, mas acorda no homem. E aí me permitam ler. Só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Então, esse torna-se consciente, possui-se, toma conta de si mesmo, né? Dá conta de si mesmo, torna-se consciente. Veja se não é sobre isso que estávamos falando. É aí que há a individualização. Em que momento não sabemos, mas é aí que pode realmente se perceber essa individualidade, essa individualização, esse processo de cada um de nós. Então, vejam, portanto, de que essa frase de Denis, no capítulo 9 do livro citado, a gente vai ver que dá ideia de todo o processo com que esse princípio espiritual vai passar nos reinos até que chegue na questão
do ser humano mesmo. Mas até então fica com essas analogias, né, perceptíveis aos nossos sentidos. Na planta, a inteligência dormita, no animal sonha, só no homem acorda. Como a mostrar, não é isso? Estados naturais do nosso organismo nas fases que temos no nosso próprio dia, né? Dormir, sonhar, acordar. Acorda, indivíduo. Esse é o ponto que nós devemos nos prender. Acorda, indivíduo. E na pergunta 79 de O Livro dos Espíritos, lá na segunda parte, né, do mundo espírita ou do mundo dos espíritos, a gente vai ver que os espíritos vão falar de maneira mais categórica a Kardec o que é a individualização. Eles caracterizam os espíritos, ou seja, o ser espiritual, da seguinte maneira: a individualização do princípio inteligente. Então, veja, individualização, novamente usando esse termo, do princípio inteligente. O princípio inteligente, princípio espiritual, é aquilo que passou por todos os reinos. Mas aqui dizendo, eles, na pergunta 79, ao qual nós podemos todos buscar para termos a melhor leitura, de que é ali que há a individualização do princípio inteligente. Ou, ainda voltando a Denis, que é quando ele desperta, é quando ele toma posse de si mesmo, torna-se consciente. Essa repetição que eu estou fazendo propositadamente e farei durante esses minutos de hoje, é mesmo porque são conceitos. E essa parte conceitual de O Livro dos Espíritos, ela é muito importante de ser repetida para que a gente consiga, de alguma forma, ir mesmo entendendo, mas memorizando. Porque essas questões que envolvem espírito e matéria, que é aquele componente que o próprio espírito irá utilizar nas suas manifestações enquanto encarnado, para interagir no mundo material, elas trazem, toda vez que a gente vai nessas conceituações nos nossos estudos, a gente vê que o quão de dificuldade que nós temos de ficar citando essas definições, mas tendo principalmente o melhor entendimento dessas definições de que os espíritos trazem nessa obra a Kardec. Ao longo de todos esses anos, nos grupos de estudos, quando a gente começa a estudar, se for assim no miudinho, né, pergunta por pergunta, no caso do Livro dos Espíritos, a gente vê que, por vezes, no tempo de 45, 50 minutos, mal se sai de uma pergunta ou de duas. E tem que se ter estudado muito antes para trazer pelo menos uma primeira exposição, para que, a partir dela, criem-se os desdobramentos de entendimento e as perguntas do companheiro. Porque se você abrir logo perguntando o que cada um acha, a experiência poderá não ser a melhor. Porque cada um trará a sua própria opinião, mas dificilmente lembrará da definição, e mais ainda do entendimento dessa definição, o que poderá causar, como eu disse, alguma experiência que, se não for bem dirigida e corrigida, sair daquele estudo com mais dúvidas do que entrou. E por isso a gente tem visto isso em muitas situações, ao qual não é aqui momento de desdobrar. Mas então, repetir da maneira que eu estou fazendo é mesmo para que, de alguma forma, nós possamos ir gravando essas definições. Nós vamos ter também uma outra frase que nós vamos pegar nessa parte em que Denis diz que o espírito, após acordar, conhece, que é outra muito conhecida por todos nós, né? Que, pelo menos a autoria dela, ao longo do tempo, é dada a Sócrates, né? Mas que, em verdade, como Sócrates não escreveu nada, né? Os seus discípulos, a partir de Platão, que escreveram. E, nesse caso específico, essa frase, ela estava antes gravada, esculpida num portal de entrada do Templo de Apolo, na cidade de Delfos, na antiga Grécia, que é aquela: conhece-te a ti mesmo. A tão conhecida frase, tão por vezes por nós repetidas, mas que, ainda assim, cada vez mais temos que buscar o entendimento do que esse conhece-te, né? Grafada lá estava há séculos antes de Cristo. É passada desde então por essa autoria, digamos assim, do próprio Sócrates. E todos os pensadores, nas diversas épocas do conhecimento humano, se deitam sobre essa frase. As escolas acadêmicas mesmo, de psicologia e tudo, se deitam sobre essa frase, né, com diversos
dos seus pesquisadores, né, para que tentem tirar da sua essência, né, cada vez mais as expressões mais próprias, mais inteligíveis, que nos sirvam realmente a aprendizado e que não fique simplesmente uma frase morta num quadro bonito, em grafia, pendurada na parede. Porque essa frase é de grande profundidade. Porque conhecer, obviamente, está intimamente ligada à natureza da nossa própria individuação, da nossa própria criação como ser humano. Nós somos criados para nos conhecermos. A tal da perfeição relativa a que somos destinados, ao qual tanto se fala do átomo ao arcanjo, essa perfeição só será perseguida e possuída, adquirida, quanto mais a gente tiver a possibilidade e o entendimento do que é esse nos conhecermos. E como nos conhecermos? Essa é a grande pergunta, né? Se a gente for pegar, são 2 capítulos, né, que o Hamed tem por esse hábito, ele, tanto no livro As Dores da Alma, quanto nesse Prazeres da Alma, ele utiliza 2 capítulos para tratar sobre um tema, né? No anterior, no Dores da Alma, por muitas vezes ele faz primeiro um apanhado histórico, filosófico, depois ele faz um apanhado, digamos assim, mais psicológico. Nesse caso dos 2 capítulos da individualidade, ele vai pegar e vai trazer, sim, panorama psicológico e a aplicação da psicanálise. Quando a gente lê os 2 capítulos, é mais disso que se tira. E nessa situação está, então, claro, não poderia ser diferente, essa questão de nos levar ao conhecimento de nós mesmos. Nesse sentido de individualidade, é interessante que a gente comece, então, agora a conversar sobre individualidade e individualismo. São 2 coisas diferentes. Embora se confundam essas palavras, às vezes até no nosso uso diário. Individualidade, como falamos, é a característica desse ser ímpar, desse ser único. Individualismo, não. É a expressão dessa individualidade na maneira egóica, o egoísmo. Na maneira daquele que busca somente para si tirar proveito dos seus relacionamentos entre os seus pares, em toda a coletividade, mas tirar proveito, como que é usufruir de tudo que a vida poderá oferecer para seu próprio prazer. Individualismo é isso. Individualismo não é o tema que nós estamos estudando aqui. Individualismo é uma manifestação equivocada no processo de aprendizado e crescimento do ser. É a manifestação do ego, a manifestação dessa questão do egoísmo mesmo, e tantas outras. Mas, como nós falamos, individualidade não é individualismo. Porque uma outra situação que podemos nós nos confundirmos quando tratamos de individualidade e coletividade. Porque o indivíduo, e aí vamos tratar primeiramente da atual encarnação, ao qual todos nós aqui estamos encarnados, o indivíduo, então criança, vamos traçar um quadro que seja, digamos assim, o mais comum, o mais próprio. O indivíduo, então criança, será educado, provavelmente por seus genitores, né, seus pais, e aí essa individualidade dele, na questão das suas manifestações, terá que ser, portanto, trabalhada, terá que ser, por muitas vezes, cerceada e, por outras vezes, dando-lhe as possibilidades de exercício da liberdade para que ele comece a manifestar, aí sim, a personalidade, que é o que cada um de nós temos nesse momento. Cada um de nós somos uma individualidade, mas na atual encarnação nós somos uma personalidade. Personalidade se refere a essa manifestação, a essa identidade de que eu tenho neste momento enquanto encarnado. Então, neste momento, eu sou a personalidade Nelson. Mas quantas outras personalidades eu fui? Não sei o número de encarnações que eu já tive. Individualidade, eu sei que eu sou um só. Desde o início, criado espírito humano, eu sou uma individualidade. Agora, personalidade, eu terei várias, né? Em gêneros diferentes, em etnias diferentes, em culturas diferentes, com manifestações, por vezes, diferentes e, por vezes, muito parecidas. Essa é a questão. A nossa personalidade, embora ela seja o conjunto
que pode ser analisado também dessa maneira, de como o ser age e pensa repetidamente, a miúde, na relação com os outros, essa personalidade, como dissemos, ela vai ser trabalhada num determinado momento, voltando um pouco aonde estava falando, da criança, é que todas as manifestações dessa personalidade começarão cada vez mais no crescimento dessa criança e nos outros estágios do seu desenvolvimento orgânico, psíquico, então começará a aflorar mais, começará a se manifestar de maneira mais nítida, mais forte. E poderemos ver, então, o que é o conjunto de caracteres daquele espírito, aquela personalidade. Personalidade é essa que poderá, por muitas vezes, representar a ação do meio em que ele está convivendo, a ação daqueles que são tutores desse momento dele, mas também trará, como bem sabemos, tantas outras ideias inatas, tantas outras situações que vêm de todo o nosso passado longínquo como espíritos. Então, por muitas vezes, nós manifestaremos na nossa personalidade atitudes, opiniões, maneiras de agir e pensar muito semelhantes em diversas encarnações. No livro Roteiro, Emmanuel trata disso em diversos capítulos, onde ele vai falar de que, eu estou pegando, é claro, o conjunto de opiniões para ficar mais fácil da gente entender, ele vai dizer de que nós não nos diferimos tanto entre uma encarnação e outra. Nós não andamos muito longe do que fomos no passado. Por vezes, algumas das nossas manifestações de conhecimento, de saber mesmo, até serão tolhidas, porque elas não nos serão úteis naquele atual estágio reencarnatório, naquela identidade reencarnatória. Elas não serão esses os pontos que deverão ser elaborados, deverão ser aperfeiçoados. E, por isso, elas ficam como que guardadas numa das gavetas do nosso porão íntimo. Mas outras serão manifestadas. E essas que são aquelas que necessariamente volvemos para trabalhá-las, são essas que estão sendo muito reincidentes ao longo das nossas reencarnações. Porque é isso. Nós reencarnamos para trabalhar as nossas caracteres de personalidade, que são, por vezes, aqueles mais difíceis, aqueles que nos geram mais conflitos, aqueles que nos geram ainda mais desarmonia íntima. E, portanto, até mesmo as nossas próprias doenças íntimas, orgânicas e psíquicas, né? Ou ainda aquelas psicopatias maiores, de que são o uso desregrado e equivocado dos nossos potenciais, das nossas características. Então, como falamos, nós nos manifestaremos e teremos que ser, se assim for possível, pelos genitores, pelos pais primeiros, mas depois pelos educadores das escolas e pelo convívio em sociedade, teremos que ser, de certa forma, tolhidos por hora nessas manifestações das características e, por outra hora, incentivados. Em verdade, nós próprios é que devemos fazer esse trabalho. O ser, ao buscar conhecer-se, é ele quem deve identificar em si mesmo aquelas características que lhe desorganizam, que lhe perturbam, que lhe desequilibram, e aquelas outras que o impulsionam ao crescimento. E, portanto, aquelas que o desequilibram rumam esse companheiro ao sofrimento, à infelicidade. Ao contrário, aquelas que dão manifestações mais acertadas levarão às experiências mais felizes, às porções diversas de felicidade que nós teremos experimentado durante toda a nossa existência. Porque, como bem sabemos, felicidade completa e contínua ainda não é deste mundo, ainda não está em nosso potencial, porque nós não conseguimos agir no bem o tempo todo. Se não agirmos no bem o tempo todo, não teremos como experienciar e experimentar a felicidade de maneira tão contínua. Então, meus irmãos, quando a gente interage com o outro na coletividade, embora nós aprendamos também por observação, identificando as semelhanças das nossas maneiras de pensar, de agir no outro, é nessa relação, nesse convívio, que promoverá, sem dúvida, grandes modificações na nossa manifestação, na nossa personalidade. O outro é nosso melhor professor, embora nós dificilmente o vejamos dessa maneira, né? O outro é nosso pior adversário.
dificilmente a gente tem como melhor professor. Principalmente quando o método de ensino dele, ou a didática de ensino também, repetida o termo anterior, dele não nos é agradável. Quando ela não nos fala somente sim. Quando a didática do outro nos ensina através do não, o arrepio íntimo logo vem, e por vezes vem até na pele também. Então, mas é assim, é nessa interação em coletividade que nós vamos nos assemelhando nas experiências, nas opiniões, na maneira de agir e também de pensar, como falamos. Mas não quer dizer que nós estamos nos confundindo com o outro. Nós continuaremos como indivíduos, ou como lá no início falamos, indivisíveis. Não nos dividiremos. Nós somos seres mais cada vez mais, melhor dizendo, teremos de ser cônscios de nós mesmos, né? Identificar em nós aquilo que realmente são todos os nossos tipos de manifestações, as mais equivocadas, as mais acertadas. A gente vive um tempo onde a individualidade, eu estou falando conceitualmente, ela é muito mal compreendida. Individualidade, além daquela confusão que nós já tratamos de ser confundida como individualismo, ou seja, a pessoa que faz tudo pensando só em seu proveito próprio, que não é, toda manifestação de uma individualidade que seja um pouco mais segura de si, que tenha um pouco mais de coerência nas suas opiniões e atitudes, ela, a grande maioria das vezes, ao invés de ser percebida e querida pelos seus pares, ao contrário, a manifestação dessa individualidade, ou seja, das características dessa individualidade, ela é tida como algo que, na verdade, nos aflita, como algo que venha para nos competir, para combater, como algo que venha, na verdade, para tergiversar conosco, que venha até mesmo para nos agredir. Nós estamos desrespeitando, estou falando isso nos dias de hoje, cada vez mais, as manifestações da individualidade. Que o indivíduo, na busca de conhecer-se, ele se equivocará e assumirá formas de manifestar-se, por muitas vezes, completamente diversas de nós. E nós, antes de observarmos essa diversidade, nós já caímos no julgamento, no pré-julgamento. Não é isso? Ao ver alguém que se veste diferente da gente, a gente diz, como se veste mal esse sujeito. Alguém que corta o cabelo diferente da gente, por um senso estético de moda, isso aí é muito próprio de cada um, de cada época, né? A gente diz, meu Deus do céu, vê se aquilo é corte de cabelo, vê se aquilo é cor de cabelo, não é isso? Vê se aquilo, aqueles piercings, aquilo tudo que ele bota e não sei o quê. Antes de nós observarmos, nós já fazemos juízo. Porque nós não temos nem mesmo a ideia de se aquilo traz realmente algum malefício. Estou falando no sentido mesmo material, no sentido próprio. Nós já o caracterizamos se a manifestação for muito diversa do padrão comum de é um desequilibrado. Aquele é um ser confuso. Aquele é um ser que deve pertencer a algum nicho menor da sociedade. Eu evito de citar rótulos para que a gente não seja, né, anticaridoso com quem quer que seja. Por isso eu evito os rótulos. Mas com algum nicho de sociedade quantitativamente menor e que provavelmente não se assemelha aos nossos conceitos, às nossas afinidades, né? E aí a gente pega e coloca ele logo como um ser diferente. Mas em um momento, na maioria das vezes, a gente vai ter a oportunidade de trocar uma palavra com aquele ser. Não vai conhecer a sua manifestação da persona. Não vai ter a menor ideia de como é essa individualidade, essa característica desse indivíduo. A gente já rejeitou. Mas nós vivemos momentos, principalmente esses ao qual, nessa evolução coletiva e individual em que o nosso planeta está inserido, onde as manifestações serão as mais diversas. Tribos, digamos assim, de inúmera diversidade estão encarnadas. E cada uma se manifestando fisicamente, estereotipamente, de uma maneira muito diversa. Mas essa questão material, essa questão do layout de cada um, não é isso que nós devemos nos referir.
Mesmo que o companheiro esteja por todo esse processo evolutivo que nós falamos, coletivo e individual, que nós, esse estágio que estamos passando, possa trazer grandes tribulações, nós devemos desfocar a manifestação do companheiro, não dizendo que temos que conviver, que temos que simplesmente aceitar, mas temos que tentar nos esforçar a compreender que somos diversos, que somos indivíduos, como é o tema que estamos tratando hoje. E, por isso, as necessidades e percepções que cada um terá em determinado momento de sua escala evolutiva pertencem só a ele. Obviamente, nós temos que o prejuízo, entender que há dois tipos de prejuízo que o ser pode causar. O primeiro prejuízo é a si mesmo, digamos assim, se a sua manifestação for equivocada. For uma manifestação que, por exemplo, vá de encontro à própria lei dos homens, mas mais ainda a lei de Deus. Então, é um prejuízo que ele causará a si mesmo. E, se for possível, interagirmos com ele, esclarecendo e com fraternidade, tentar diminuir essa manifestação que lhe trará essa dor, esse sofrimento, assim o faremos. Mas se não, respeitemos. No entanto, há um outro tipo de prejuízo que esse sim nós teremos que agir, que é quando a manifestação de um ser traz prejuízo a toda uma coletividade. Aí, nesse caso, cabe a todos nós interagirmos de forma mais frontal, de maneira mais direta, porque aí nós teremos que não tanto proteger a manifestação do indivíduo, mas proteger a coletividade dos outros indivíduos. A própria lei humana, com todas as suas incoerências, com todas as suas não vai sair a palavra, com todas as suas divergentes interpretações, né? Trava-língua eu criei agora, né? Com todas essas suas divergentes interpretações jurídicas, a gente sabe de que terá atos falhos, terá juízos equivocados, até porque a aplicação da lei, quem faz é um ser humano também. Mas, naquilo que já é a melhor manifestação, portanto, jurisprudência dessa lei, a gente terá que aplicá-la para que, em benefício do indivíduo, tenha que antes ser respeitado também o benefício da coletividade. Então, veja, nós falamos, parecem duas coisas distintas, indivíduos, individualidade e coletividade, mas não, porque eles interagem o tempo todo. O ser humano não é criado, como bem sabemos, para experienciar toda a sua evolução só. Aliás, se assim fosse, o que obviamente não ocorre, ele não conseguiria lograr êxito nesse próprio processo de crescimento. Porque o nosso crescimento, na verdade, é medido pela régua que usamos na interação com os outros. E ali, em cada mínimo centímetro, milímetro, que está marcado naquela régua, é que poderemos nós outros nos medir. A régua é o outro. A marcação nela é aquilo que nós vamos utilizar para saber como está o nosso próprio estado evolutivo. Então, por isso, não há a possibilidade de crescimento sozinho. Há, sim, respiros, não resta a menor dúvida. Tem hora que queremos nos retirar, tem hora que precisamos nos isolar, mas um tempo suficiente para as reflexões e para a reorganização da própria casa mental. Talvez também, em alguns momentos, até da própria casa física. Mas logo seremos compelidos a volver à experiência da vida em sociedade. E seremos compelidos por uma coisa que é o outro elemento constitutivo do universo, o princípio material. Eis por isso necessitamos da reencarnação, para que o espírito seja aprisionado na matéria, portanto, ele seja ungido a ter que interagir com Deus. Como os espíritos nos falam, de que, lá ainda na pergunta 25 do Livro dos Espíritos, que a união do espírito com a matéria é necessária para que esse possa expressar a inteligência. A união do espírito com a matéria é necessária para que ele possa expressar a inteligência. Por quê? São os vários níveis de inteligência que nós manifestaremos, não só na aquisição do conhecimento. Estamos falando aí, né, no campo do conhecimento
intelectil, mas estamos falando também na própria inteligência relacional, que virá justamente da troca de energias, de emoções, de sensações mesmo, ao lidar com os outros. A matéria que nos colocará de frente ao outro. É a matéria que servirá nessa correspondência que ela tem com o espírito, né, ao vestir o espírito, que lhe trará todas as sensações perceptíveis através, né, dos seus, das suas interações, né, com os outros e com a própria propriedade material. Bem, essa questão que ainda vai ser abordada da individualidade e coletividade, mais à frente, no capítulo 7 do Livro dos Espíritos, veja que estamos tratando de Livro dos Espíritos hoje, bastante, porque o tema assim nos traz, aonde a gente vai ler lá naquela parte que fala da lei de sociedade, né, na parte da terceira parte das leis morais, né, a gente vai ter que nenhum ser humano possui faculdades completas. Nenhum ser humano possui faculdades completas. Claro que eu tirei tópicos, né? Há várias perguntas e textos ali. E que somente pelas convivências familiar e social é que essas faculdades irão se completar. Então, vejam que a nossa experiência evolutiva está intimamente ligada a esta vida relacional, a essa vida de estarmos inseridos em grupos familiares e em grupos sociais. Como dissemos, apenas reforçando, é através dessas trocas de experiências, de vivências no dia a dia com os outros, que nós recolheremos aprendizado e formataremos cada vez melhor as características mais acertadas da nossa manifestação de pessoa. Mas há ainda uma situação que há que pensar. E repetindo, em nenhum momento nós deixaremos de ser indivíduos. Talvez a negação de nos entendermos como indivíduo possa ser tida também como um medo. O medo de ficar só. O medo de manifestar uma opinião que, por mais que tenhamos certeza de quão coerente ela é, de quão acertada, de quão bem abalizada ela seja, nós causarmos, na coletividade que estamos inseridos, divergência. Causarmos antipatia. Causarmos não sermos mais queridos até quando ontem éramos queridos. A manifestação das características da nossa individualidade passa muito por um outro tema que foi estudado também nesse livro, porque nós buscamos aceitação por medo da solidão. O medo da solidão nos faz com que nós, de certa forma, aceitemos quase que cedendo às nossas próprias convicções. Nós, como que perdemos as nossas características pessoais. E, para agradar, nós nos confundimos na coletividade. E isso é um grande perigo, porque a gente virá aquele que anda com os outros e não anda por si mesmo. O ditado é bem diferente, eu resolvi não citá-lo textualmente, né? Mas é isso, aquele que anda com os outros, quando deveria andar com si mesmo, por si mesmo. É o medo de encararmos que nós somos indivíduos únicos. Isso parece-nos tão difícil nesse atual estado de desenvolvimento que temos, de evolução. Mas os espíritos, quanto mais eles evoluem, quanto mais se purificam das sensações e dos equívocos, mais sóis eles se manifestam. Não tenhamos dúvida de que, embora os espíritos aprendam a trabalhar em coletividade, mas a sua manifestação individual será cada vez maior. Porque todas as atuais maneiras com que nós lidamos com os outros sofrerão grande apuração. Nós entenderemos mais a essência de cada sentimento e, portanto, de cada manifestação desse sentimento ao nosso par. E, por muitas vezes, nós padeceremos, não como as pessoas entendem. Quando o ser se torna mais equilibrado, mais cônscio de si mesmo, ele se torna muito mais analítico e observador. Porque cada vez mais ele é agente e menos reagente. E quando ele se propõe a ser cada vez mais agente, ele não age de abrupto. Ele não age intempestivamente.
Ele não age de maneira assodada. Ele, na verdade, age sempre com muito mais reflexão, por entender muito mais a experiência humana, ao qual ele próprio vem passando, mas por entender também a escala de tempo da evolução humana, falando no sentido do tempo, né, de evolução do coletivo, né, mas também do indivíduo. Não estou falando desse tempo nosso, né, do relógio que nós estamos olhando ali agora para marcar. Não, estou falando desse tempo laboral e a experiência de cada indivíduo levará, né, no rumo a essa possibilidade da evolução. Mas então, esse ser, ele se manifestará cada vez mais de maneira equilibrada. Não, ele não se tornará uma porta, ele não se tornará uma parede, ele não será frio, ele não será imune à dor do outro. Ele apenas buscará olhar no outro, entender-lhe a dor e ver, dentro das suas possibilidades de conhecimento, de campo de ação, atuar junto ao outro, realmente ajudando. Em exemplo maior que nós temos, claro, guia, modelo e nós, entre nós, que já aqui esteve, o próprio Cristo, Jesus. Jesus é o ser que tem consciência da sua individualidade. É o ser que não mais se permite equivocar pelas interações com os outros. Ele observa, ele acolhe, sem dúvida, ele envolve em sentimento maior do amor, mas ele se conserva. É como o terapeuta maior, que cada vez mais entenderá e terá que atender aquele que o busca, mas sem se deixar contaminar, contagiar pelas dificuldades desse que o busca. A catarse do outro não pode, de maneira nenhuma, virar algo que vá me contagiar e me desequilibrar. Um bom terapeuta sabe disso, né? Um bom psicanalista sabe disso, melhor usando até esse termo, né? Então, Jesus é esse que está na vicissitude da individualidade, porque ele vive em coletividade, atua na coletividade, mas não perde mais, não se confunde mais com as manifestações. E nós também entraremos cada vez mais nesse processo, não tenhamos dúvida. O nosso amar será diferente, o nosso amar será realmente amar, não será gostar. A nossa interação, mesmo com aquele que seja, por exemplo, o nosso par, né, afetivo, não será mais tão somente no sentido do prazer do toque, mas será da troca energética. E antes do toque, a gente conseguirá perceber no outro. A gente se sentirá cada vez mais envolvido com outros pelo simples fato de estar junto ao outro, não necessariamente por tocar o outro. E isso, usando esse exemplo mais material, digamos assim, entenderemos que a própria consciência dessa individualidade fará com que muitas das nossas interações tomem formatos cada vez mais diferentes, né? Cada vez mais sutis, cada vez mais também mais belos, cada vez mais sensíveis, e que trarão, portanto, momentos de maior interação de felicidade com o outro. Nós respeitaremos mais o outro, que à medida que nós entendemos que nós somos indivíduo, ele é indivíduo, antes de tudo, de qualquer interação, nós o respeitaremos cada vez mais. E essa é a base da evolução da individualidade, da coletividade e, portanto, da sociedade. A sociedade só evoluirá, chegará a estágios de convivência cada vez melhor quando o indivíduo se reconhecer como o ser atuante, o ser ao qual tem a possibilidade de realmente tomar as rédeas da sua existência, de maneira que tenha cada vez mais ações acertadas, que cada vez menos fira a lei, portanto, cada vez menos se comprometa perante a si mesmo e aos outros. Esse indivíduo é nessa tarefa de reconhecer a nossa individualidade que todos nós somos compelidos a cada encarnação. Compelidos, que eu quero dizer, pela questão da matéria, de estarmos encarnados, mas é que está na nossa própria essência esse crescimento.
O medo, encerrando, o medo da solidão não deve, de maneira nenhuma, se tornar um fantasma que nos assuste o tempo todo e que, por esse receio de não sermos mais bem aceitos, como falamos antes, nos círculos em que convivamos, nós deixemos de nos livrarmos cada vez mais das máscaras da persona e manifestarmos aquilo que nós somos. Cada vez mais nos manifestando, provavelmente nós seremos, é verdade, não bem entendidos, mas nós nos entenderemos. E essa é a questão. Nós nos entenderemos. A pergunta 903 de O Livro dos Espíritos, por semelhança, sempre tem alguma dificuldade de ser textual. Eu guardo muita essência, esqueço, eu pelo menos tento estudar. Mas vai dizer lá, se é lícito ao homem observar os defeitos do outro. E dizem, então, os Espíritos que sim, se for para tirar proveito próprio. O homem crescerá observando os defeitos do outro, não a julgar o outro, mas já percebendo que aquilo já não lhe cabe mais. Então, cresce também o homem através dessa forma. E também, por isso, ele, sem dúvida, ele também começará a cercear-se de ir a determinada coletividade, de conviver com determinada coletividade. Mas isso não é, de maneira nenhuma, deixar de servir a quem está doente. É apenas buscar manter-se equilibrado até que consiga o melhor entendimento e as melhores ferramentas para atender a quem está doente. E, voltando mesmo ao medo da solidão, cada um de nós tem uma outra página de Emmanuel que nos toca bastante. Talvez a página que mais me toca, e aqui eu estou falando de eu, Nelson mesmo, ao longo dos anos, é a página do livro Fonte Viva, no capítulo 70, cujo título é Solidão. Se nós lermos esse texto, que eu convido vocês a gravarem, número 70, Fonte Viva, Solidão. Leiam em casa, se assim o desejarem, e repararão que solidão caminha para o entendimento da nossa individualidade. Porque a página diz assim. Não vou ler nem o versículo. À medida que te elevas, monte acima, no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos cimos e incomensurável tristeza te constringe a alma sensível. Onde se encontram os que sorriram contigo no parque primaveril da primeira mocidade? Onde pousam os corações que te buscavam o aconchego nas horas de fantasia? Onde se acolhem quantos partilhavam o pão e o sonho nas aventuras ridentes do início? Certo, ficaram. Ficaram no vale, voejando em círculo estreito, à maneira das borboletas douradas, que se esfacelam ao primeiro contato da menor chama de luz que se lhe descortine à frente. Em torno de ti, a claridade, mas também o silêncio. Dentro de ti, a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. Tua voz grita sem eco, e o teu anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente sobes, que ouvidos te poderiam escutar a grande distância e que coração, faminto de calor do vale, se abalançaria a entender, de pronto, os teus ideais de altura. Choras, indagas, sofres. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? Que espécie de renascimento não será doloroso? A árvore, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou, e a semente produzir sofre a dilaceração na cova desconhecida. A solidão, como serviço aos semelhantes, gera a grandeza, se preparar para atender. A rocha que sustenta a planície costuma viver isolada, e o sol que alimenta o mundo inteiro brilha sozinho. Não te canses de aprender a ciência da elevação. Lembra-te do Senhor,
que escalou o calvário de cruz aos ombros feridos. Ninguém o seguiu na morte afrontosa, à exceção de 2 malfeitores, constrangidos à punição em obediência à justiça. Recorda-te dele, o Cristo, e segue. Confia no infinito bem que te aguarda. Não relaciones os bens que já espalhaste. Não esperes pelos outros na marcha do sacrifício e engrandecimento. E não ouvides que, pelo ministério da redenção, que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo dos homens, não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. Se ele assim não foi, por que nós não seremos? É a reflexão que fica para a gente. Se ele assim não foi e ficou sozinho, por que nós não seremos? Por que não ficaremos? Muito agradecido a todos pela boa vontade e que possamos, em outras oportunidades, estarmos estudando. Que o bom Deus nos ampare hoje e sempre.